Olá, boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que foi divulgado na manhã desta terça-feira, 14 de outubro. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Lula, mesmo indo ao Papa, não foi notícia ontem. A grande estrela do dia, o grande astro do dia foi Donald Trump em Israel e depois no Egito. Uma correria pela paz em Gaza, que se não sumir com o Hamas, não vai haver. Mas hoje ele já está almoçando com o Milei. Milei é convidado à Casa Branca para um almoço de trabalho. Bom, enquanto isso, Bolsonaro permanece preso. Moraes alega perigo de fuga e pela ordem pública e porque ele descumpriu medidas cautelares. Mas espera aí, ele está em prisão domiciliar num inquérito em que ele não está mais. Ele estava. Aquele inquérito que apurava também uma suposição, né? Porque essa história de fuga é suposição, né? Apuravam a suposição de que Bolsonaro ajudava o filho Eduardo a convencer a Casa Branca a punir o Moraes. Mas o Moraes é que é o juiz do caso e ele é que manda prender por causa disso. Não pode, isso é impossível. Isso não existe. Não existe em direito. O próprio juiz interessado na causa determinando, mas enfim. A gente vai se acostumando com o silêncio da mídia, que finge que isso é natural, né? Bom, tem outra questão aí que silenciaram, porque é um decreto de agosto, só foi revelado agora pela Gazeta do Povo, de Curitiba. Um decreto do marido beneficiando a Janja. A Janja tinha lá um gabinete com uma folha de pagamento de 160 mil, de uns 10, 12 funcionários. Agora não, agora vai ampliar. Ele determinou que o gabinete do presidente da República, que tem quase 200, é que vai dar assistência à Janja em todas as questões culturais, sociais e de cerimonial. Bom, revelado isso, a oposição se levantou. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que vai se mobilizar para derrubar o decreto, né? Ou seja, faz um decreto legislativo que anula o decreto do executivo. Isso pode. Porque, afinal, Janja não tem cargo público, não foi eleita e gasta muito dinheiro, segundo ele, e gasta muito dinheiro do público que paga impostos. Bom, e um outro... essa história aí, né, de marido beneficiando a mulher, isso é comum, né? Vice-versa também, a gente vê mulheres advogadas que são esposas de ministros do Supremo ou que são esposas de juízes e o caso vai para lá, vai para o Supremo, valoriza muito mais o gabinete da ilustre advogada, né? Mesmo outros parentes, né, de juízes, não pode. Meu avô me ensinava isso, né? É uma questão de ética. Não pode, se tiver algum interesse envolvido, pessoal, não pode. Simplesmente o juiz tem que se declarar, dizer, olha, eu não posso pegar esse contrato aqui que eu vi a assinatura da minha mulher ali como procuradora, né? Assim como quem pede a extradição do Talhaferro é o próprio interessado, ministro Moraes, mais uma vez, né? Muito estranho. Bom, e uma notícia aí que interessa aos agricultores, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região da Mantiqueira, javali. Alguém teve a ideia de trazer javali africano para produzir carne, só que o javali se liberou, né? E hoje faz um estrago enorme nas lavouras de milho, vem
uma manada de javali, na verdade, o nome, eu prefiro vara, né, porque parece um porco. Destrói completamente, é como se passasse um rolo compressor sobre uma lavoura de milho, por exemplo. Mata pessoas, mata cachorros, né? E a caça do javali estava contendo. Em 2022, eu tenho aqui os números, a associação aí de caçadores tem um registro de 465 mil javalis abatidos. Mas aí veio a desarmamento, decreto reduzindo, porque para matar um javali não se mata com espingarda, né? Precisa de fuzil e de bom calibre, de boa força, muita energia no tiro. E aí isso foi restrito, e aí agora o javali está se multiplicando de novo, e muito, né? Aconteceu com os castores. Alguém teve a ideia de trazer castor do Canadá, botar no sul da Patagônia Argentina. Os castores derrubaram todas as matas de lá, toda a floresta, para fazer diques, né? Não dá certo, né? Então, foi para o Supremo. Está lá no Supremo, está com o ministro Cássio Cunha Lima. Enfim, está com o ministro Cássio. E ele é o relator. O que vai fazer? Tão desconfiados que o Supremo está querendo deixar isso na área federal. Só que está escrito aqui no artigo 24 da Constituição, a linha 6, né, que há uma legislação concorrente com os estados, né, sobre florestas, caça, pesca, fauna, etc. Então, o Estado pode, sim, legislar sobre isso, mas esse assunto está lá em discussão no Congresso, porque acham que vão entregar para o IBAMA. O IBAMA é o Instituto do Meio Ambiente. O javali não é do ambiente brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 13 de outubro, por mais de 200 emissoras. Lembro que, se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, junte-se a nós e, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Eu não conversei ainda com vocês sobre a manifestação da CBP, que é um órgão que cuida da alfândega, das entradas nos Estados Unidos. Um órgão que está lá em nome do governo dos Estados Unidos, né, que tem um poder de Estado muito grande e que se sentiu muito ofendido com a falsificação da entrada de Felipe Martins. Diz um trecho, né? Condenamos veementemente o uso de entrada falsa para embasar a prisão do senhor Martins. Ele foi preso, ficou preso 6 meses, esteve em solitária, porque queriam que ele fizesse delação premiada contra Bolsonaro, né? Foi uma pressão que Gilmar Mendes várias vezes lá atrás condenava, né? Ele está preso ainda, né, em casa, com tornozeleira, assim como Bolsonaro, que está cumprindo uma prisão que foi decretada no curso de um inquérito em que ele acabou sendo retirado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Então, ele não está mais nesse inquérito, mas continua sofrendo a consequência do inquérito, embora tenha sido condenado em outro, mas esse que é a base da prisão, esse que resultou na prisão domiciliar dele. São coisas incríveis, né? Agora, um assessor de Trump está insistindo e há investigações, as investigações têm
seu tempo, hora e ritmo, né, para aparecer todos os envolvidos nessa falsificação, que escreveu Felipe Martins, quando o nome dele e o nome certo se escreve com I, né, em todas as línguas. Felipe Martins, Filipinas, pelo rei Filipe II, da Espanha, né, o príncipe Philip, da Inglaterra, né, mas enfim. Até errado, quer dizer, a pessoa não era muito bom de... Eu conheço alguns aí que estão até candidatos ao Supremo, cujo português vai ter que passar por uma aula, um intensivão de português para não fazer fiasco lá no Supremo. Mas, enfim, agora tem que investigar, porque, afinal, não é possível que a mulher, que a Procuradoria, né, e que a Polícia Federal tenha se baseado numa notícia, parece que é um tal de Guilherme Amado, algo assim, né, que escreveu que Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos e tinha sumido nos Estados Unidos. E ele estava indo de Brasília para Curitiba, né, e depois para a cidade dele, né, com prova, com Uber registrando, com passagem aérea registrando, com tudo, provado, que ele não estava nos Estados Unidos e nem tinha embarcado, né? Mas inventaram essa entrada lá. Isso é muito grave, né? Tanto que o órgão americano diz condenamos, né? Bom, mas uma outra questão, eu falei de gente que é candidato ao Supremo, né, a vaga de Barroso. Vejam só, Barroso saiu, disse que não quer mais se expor não quer mais saber de exposição pública, não adianta mais, ele vai ser um exposto público para o resto da vida, né? E não vai poder ir para os Estados Unidos, que ele ama, né? Formou-se em Yale, é professor visitante em Harvard, né? Gosta ali da região de Cambridge, ali perto de Boston, mas tem casa lá me parece que é Key Biscayne, lá no Miami. O filho dele trabalhava lá, teve que sair de lá, porque foi atingido pelo corte de visto. Sentiu muito isso, né? Tanto que decidiu sair do Supremo antes mesmo da meditação que ele ia fazer lá naquele rito indiano, né, ou hindu, sobre decisão de futuro. Não sabe para onde vai, mas sabe que não fica no Supremo, né? Agora vai marcá-lo, já marcou para o resto da vida, tá mais lapidar do que o batom da Débora na lápide de granito da deusa Têmis. Está muito mais lapidar o nós derrotamos o bolsonarismo, porque afinal ele presidiu a eleição de 22 no TSE, né, a campanha eleitoral, né, ele organizou aquelas coisas, depois veio para o Supremo e proclamou isso, ele, arrependido disso, mas sim, ele se arrepende conscientemente, mas foi o inconsciente que falou naquele dia, empolgado por estar num ambiente da Uni, e aí o ato falho, o inconsciente jogou isso para fora. Ele está crente que derrotou o bolsonarismo, né? Primeiro botou na cabeça, como de resto do Supremo, de que haveria um golpe. E aí fez o contragolpe, né? A Constituição não importou nada, né? Foi o contragolpe, valeu tudo. Mas, enfim. E aí, na vaga dele, está cheio de gente, que eu disse o outro dia, puxa, com esses candidatos é preferível que o Barroso não vá, que ele fique, né? Então está nas mãos dos senadores que fazem a sabatina no Senado. Está cheio de gente que é fácil de fazer perguntas, né? Mas depende enfim, do critério dos senadores, da sabedoria dos senadores, do conhecimento dos senadores, da inteligência dos senadores, que sabatinam uma pessoa para começar, enfim, a recuperar o Supremo. Só deixar entrar gente que era daquele